Então, no vídeo anterior, a gente viu como é a estrutura básica de um documento HTML, né? Todo documento HTML vai ter um doctype, vai ter a tag HTML, englobando todo o conteúdo, que é dividido basicamente em duas partes, né? O header, com informações, mais alguns dados assim, que são interessantes para o navegador, como o título do documento, e no body ficam outros dados que o navegador usa para exibir a página para o usuário mesmo, né? Então, nessa aula a gente vai dar continuidade a esses elementos estruturais e vai ver outros 3 elementos importantíssimos para a estrutura do documento, que são o header, section e o footer. Isso. É até interessante a gente falar desses elementos porque eles são relativamente novos no HTML, né? Eles vieram com o HTML5. E assim como o parágrafo tem um significado semântico, né, tem uma razão de existir, cada um deles também. Então o header, normalmente, ele vai ser usado para conteúdo introdutório mesmo. Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, o título da nossa página. Aqui a gente colocou esse P aqui, mas ele não tem muita razão de ser, de ficar aqui. Então aqui a gente poderia colocar o título. Quem que é o título no HTML? Né? Quem representa o título principal de uma página? É o H1, ou seja, o header 1. Ele sempre vai ser interpretado como o principal título da página, o significado dela ser, dela existir. Então já colocamos o título da nossa página, botamos dentro do header, que é o elemento que vai comportar os títulos e qualquer conteúdo introdutório. Poderia entrar outros elementos aí também. E agora vamos partir para section. O section é um elemento que ele vai dividir o conteúdo da nossa página como se fossem capítulos. A gente vai ter uma seção aqui chamada sabores. E aqui, por que eu usei o H2? Se o H1 é o título principal, logo o H2 é o segundo título principal. Né? Ele está logo abaixo ali do H1. O H1 ele tem que ser único. O H2 não necessariamente. Você vê que tem uma hierarquização dos títulos no HTML. Entendi. Você pode ter H3, H4, até H6 é possível. E também temos uma outra section que vai ser o formulário de contato. Vamos ver como é que ficou lá na página? Olha que interessante. Aqui o H1 ele já naturalmente ele renderiza para a gente um título, um maior tamanho de fonte que o navegador determina para isso. E o H2 já entra um número um pouco menor. Se fosse H3 ia diminuindo, H4 cada vez mais. E para finalizar, nossa página tem que ter um rodapé. Aqui vai ser o footer. O footer ele vai comportar todas as informações que costumam ter num rodapé de uma página. Então aqui a gente só vai ter um parágrafo que a gente já viu, Hello Pizza. Pronto, a gente já tem a estrutura básica do nosso projeto. Beleza, o H1 é bem fácil, né? Porque é como se fosse assim, o H1 é o título do livro. Sim. E H2 seria o título de um capítulo. Sim. H3 seria uma seção, assim, né, vai hierarquizando, né, dentro do documento. Exatamente. Isso é muito importante hierarquizar, principalmente quando você vai disponibilizar essa página em algum motor de busca, por exemplo, né, que ele vai pegar o H1 e olhar, pô, isso aqui é o conteúdo principal dessa página. E o H2 ele não vai considerar tanta relevância assim. Entendi. E com essa aula é bacana que a gente pode notar também que alguns elementos eles são estruturais apenas, né? Eles não são visíveis no navegador. Como por exemplo a session, ela não é visível, né, lá no navegador, mas por uma questão estrutural a gente sabe que o conteúdo principal da página, que vai estar ali no meio da página, tem que estar nesse elemento. O conteúdo que vai estar no topo da página no header e na parte inferior da página no footer, né? Isso, exatamente. O HTML ele tem essa função de estruturar o documento, mas não visualmente. Não é a função dele essa. Um ponto de vista lógico, né? Isso, não é uma estrutura lógica mesmo para ser interpretado tanto por seres humanos quanto por máquinas. Beleza. Então ficamos por aqui com mais uma aula e até a próxima.